Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 31 a 36, que diz assim a palavra do Senhor. E desceu a Cafarnaum, a cidade da Galileia, e os ensinava, glórias a Deus. E admiravam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. E estava na cidade, e estava na sinagoga, um homem que tinha um espírito de um demônio imundo. E exclamou em alta voz, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. E veio espanto sobre todos, e falavam uns aos outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. Vamos repetir o versículo 32, que diz assim: e admiravam na sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glórias a Deus, glórias a Jesus e glórias ao Espírito Santo de Deus. Fique atento naquilo que será glórias a Deus, glórias a Jesus, glórias ao Espírito Santo. O que seria da vida de cada um de nós hoje, nesse exato momento? Aonde nós estaríamos nesse exato momento? Como que seria a nossa vida se nós não estivéssemos com Jesus? Como que seria? A minha vida eu sei como é que seria. Estaria procurando um baile para ir, achando que estaria curtindo. Estaria em algum movimento desse enganoso, que aparentemente a Bíblia diz: há caminho que parece ser direito, mas o final é o caminho de morte. Existe muita gente hoje que está na igreja e não procura entender o porquê ainda está na igreja. Aí com o tempo vai andando, a velhice vai chegando, eles pensam assim: vou sair, vou curtir a vida. Toda sexta-feira a mesma coisa, todo domingo a mesma coisa, ou toda segunda a mesma coisa, toda terça a mesma coisa, toda quarta a mesma coisa, toda quinta a mesma coisa, toda sexta, sábado, domingo. Essas pessoas não estão preparadas ou aptas para ir ao céu. Porque nós temos que viver essa vida como se já estivéssemos no céu. Tem muitas pessoas que estão mais preparadas para ir para o inferno do que ir para o céu. Porque para ir para o céu é vida de renúncia. Jesus falou sobre isso, muito sobre isso. A própria palavra de Deus, ela diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o mundo passa e a sua concupiscência também, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Olha o quanto que o mundo é enganoso. A vida humana, ela vem vindo de geração em geração. É um povo que surge, é um povo que desaparece. É uma criança que nasce no hospital, cresce, fica adulto, envelhece e morre. Ninguém passa disso. E a Bíblia diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 27, está ordenado morrer uma vez só e depois disso o juízo. Particularmente eu tenho isso na minha consciência, por isso que eu não abandono Jesus. Que a vida
tinha nessa vida vai passar. Depois da morte do meu pai, a ficha, se já tinha caído, caiu mais ainda. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e você perder a sua alma? O que adianta ficar apegado a tudo e não ter nada? Porque a Bíblia diz: não trouxemos nada para essa vida, e desta vida para a outra não levaremos nada. Quem já foi em enterro sabe muito bem como é que é. É só o corpinho ali, a roupinha, descendo a catatumba. E do outro, tem gente que diz assim: morreu, acabou. Que coisa? Acabou nessa vida, mas começa do outro lado da vida, ou no paraíso que Jesus prometeu, ou queimando no fogo do inferno. O interessante, irmão, que o tempo andou, conforme eu venho relatando aqui. Eu me converti em 1997, converti no tempo bom, irmão. Porque se eu me convertesse agora ia ser muito chato. Porque as pregações de agora, tudo pregação de autoajuda. Você não ouve mais os pastores ou as pastoras pregando juízo. São poucos que estão falando. Por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Mas você não vê hoje pastores pregando sobre o juízo, pregando contra os demônios, pregando contra Satanás, pregando contra a imoralidade, a abominação, o incesto, a zoofilia. Tu não vê hoje os pastores pregando contra os vícios da bebedeira, dos cigarros, das drogas, pregando sobre as prostituições. Você não vê mais eles falando sobre isso. Só que a Bíblia condena todas essas práticas. E diz, a Bíblia diz assim, a Bíblia, que o que pratica tais coisas não herdará o reino dos céus. Vai herdar o inferno, mas o céu não vai. Só que quando eu olho a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a única preocupação de Jesus quando ele vem a esse mundo é pregar o Evangelho, mostrar a verdade e expulsar demônios. Não podemos sair desta realidade. Não podemos sair disso. Por causa do meu jeito em servir a Deus, perdi muitas amizades. Muitas pessoas não suportam ficar muito tempo próximo de mim, porque eu não tenho a mesma linguagem que eles falam. Ou se a pessoa começar a falar imoralidade no meu ouvido, pode ter certeza. Eu falo: tchau, Pai, Senhor, eu estou indo embora. Porque a Bíblia diz que as más conversações corrompem o bom costume. Se tem um cristão ou uma cristã que está na igreja e diz que a doutrinação ou as vestimentas é para velho, é para gente do passado, esses cristãos estão desviados, tem que aceitar Jesus de novo. Só que aqui Jesus, ele vem com uma única preocupação: pregar o Evangelho, mostrar a verdade, declarar ao homem sobre o mundo espiritual, devolver de volta ao ser humano a autoridade que eles haviam perdido, cumprir a missão dele e voltar de onde ele veio. Jesus não era desse mundo, nunca foi desse mundo. Apenas Maria só serviu para ele com a barriga de aluguel, para que Deus viesse a introduzir Jesus dentro de Maria. Quando Jesus nasce, há uma
revolução nesse mundo. Uma revolução que mexe com entidades espirituais que também não são desse mundo. Eles ficam se andando pelo mundo, mas não são desse mundo. E com isso Jesus, ele mostra essa verdade. Aí aqui você diz, ou você leu, quer dizer, aonde nós lemos? No livro de Lucas, capítulo 4, versículo 31 ao 36. Glória a E Deus. desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava, irmão. Glória a Deus. O que Jesus ensinava? Não era a minha vida, e muito menos a sua. Jesus, ele ensinava a palavra de Deus. Jesus, ele mostrava o caminho da verdade. E olha que quando Jesus entra naquela sinagoga, e a sinagoga significa igreja, templo ou congregação. Eu não sei qual é o termo que eles usam aí fora. Eu só sei que sinagoga significa um templo ou uma igreja ou um local de reunião onde todos iam ali para ouvir, todos ou muitos iam ali para ouvir a palavra de Deus. E Jesus, ele entra ali naquela sinagoga e ele começa a ensinar. Ele começa a pregar. Ele começa a mostrar a verdade. Eu acredito, irmão, ele está ali, Jesus ministrando do Gênesis até Malaquias, ensinando a palavra de Deus, contando a história dos profetas maiores e profetas menores, contando a história de homens e mulheres que fizeram a diferença. Ainda bem que a produção percebeu, a gasolina já estava acabando. Olha como que eu já estou ficando bom. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Deixa que está gravando aí, irmãos. Aleluia. Natural você gostar. Glórias a Deus. Está ali Jesus ensinando. Está ali Jesus mostrando. Está ali Jesus apregoando. Ah, meu Deus do céu. Aí Jesus está contando a história de Abraão, de Isaac, de Jacó. Está contando a história dos patriarcas. Está contando a história de Moisés. Está contando a história de Elias, que subiu na carruagem do fogo. Está contando a história de Eliseu, que fez ali o machado flutuar e outras histórias. Está ali Jesus contando a história de Daniel na cova dos leões. Eu sei que ele estava pregoando, ele estava ensinando a verdade com uma autoridade tão grande. Glória a Deus. E no versículo 32, e admiravam da sua doutrina. Doutrina quer dizer ensinamentos. E admiravam dos seus ensinamentos, porque a sua palavra era com autoridade. Aleluia, Jesus. Jesus, ele estava ali ensinando a verdade para o povo. Os escribas, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os ensinadores daquele tempo e naquela época ensinavam a palavra não original, mas pirateada, a um ponto que o povo já estava enfadando. Glória a Deus, aleluia. O povo ia ao culto, porque era um costume daquele tempo, eles iam à sinagoga para ouvir a palavra de Deus. E não só o povo ia, mas Satanás e os demônios também iam à sinagoga. Aleluia, Jesus. E olha que eu estou falando sobre esse assunto direto, irmão. Eu já fui até questionado por lideranças.
fui até questionado por alguns pastores. Eles falam: irmão, você falou um negócio lá que o povo é a igreja, o diabo também é a igreja. Lógico que acredito na tua, está indo também. Aí o pastor ficou zangado comigo. Irmãos, irmãs, tudo que eu falo eu provo. Eu não sou papagaio para repetir o que eu estou ouvindo. Eu escuto pregadores e pregadoras. Eu escuto testemunho de homens e mulheres. Mas jamais você vai ver eu replicar ou repetir alguma coisa que eu não tenho certeza. E de mais a mais eu me amparo na Bíblia, no lado científico, no lado jurídico e no lado filosófico. Eu tenho essas bases, esse pilar de conhecimento daquilo que eu estudei. Só que aqui Jesus ele está ensinando a palavra de Deus com autoridade. Jesus ele está ensinando a palavra de Deus com poder. Imagina, irmão. Irmãos, irmãs, todos que estão aqui, é só olhar a Bíblia que você vai ver. Naquele dia, naquele culto, ninguém estava esperando Jesus chegar. Os escribas fariseus pregoando, eles cantando lá o hino judaico, naquela época. Aí as oportunidades entre os fariseus e os escribas, eles falando. O povo estava ali, mas não só o povo estava. Satanás e os demônios estavam também. Imagine lá. Eu uso muita imaginação. Aí está lá o diabo e os demônios sentados no banco de perna cruzada, assistindo o culto. Aí Satanás dá uma catucada em um dos demônios. Ó, esse sacerdote aí, esse pastor, é do jeito que eu gosto. E continuar assim, eu vou acabar aceitando ele como salvador. Aí o demônio, é mesmo, Satã? O que você gosta dele? É porque ele fala a minha linguagem. Ele fala a linguagem do inferno. Nem tudo é o que está escrito. Ele fala a linguagem das trevas. Fique como quiser ficar. Não se preocupe com Deus de Israel. Está ali. Satanás e os demônios. No meio do povo, assistindo o culto. Ninguém esperava Jesus chegar naquele dia. Nem Satanás e os demônios. Porque se avisasse eles, ó, Jesus tal dia vai para Cafarnaum. Jesus tal dia vai dar um evangelismo na cidade da Galileia. E ele estava com um propósito no coração de ir a Cafarnaum, assistir o culto em uma das sinagogas. Se naquele dia aquele povo tivesse avisado sobre isso, os demônios iam saber também, ó, eles iam sair de fininho pela porta, ou então ia descer mesmo, porque eles são espíritos, descer as profundezas do inferno. As famílias escribas estão dizendo, antes de Jesus chegar, antes de Jesus entrar na sinagoga, estão lhes falando, estão lhes contando, no mar vermelho. Mas eles não estão assim, pregando com autoridade. Eles estão como se fazendo uma missa. Moisés, e o mar vermelho, povo de Israel. Aí está Satanás e os demônios assistindo também, olhando para a cara do sacerdote, admirando a pregação do sacerdote. Aí o que acontece? Está todo mundo ali, como se fosse uma hipnose com outros com sono. Aí entra Jesus pelas portas da sinagoga. Jesus entra, a unção e o poder de Deus, o Espírito Santo. Todos olham, uns pensam, o filho de Maria chegou, é um nazareno. Satanás e os demônios olham e pensam, acabou com a minha festa. Quem convidou ele para vir aqui? Aí os demônios, sei não, patrão. Aí o que acontece? Aí Jesus levanta a mão, os escribas, um dos escribas chama e Jesus vem dar a palavra. Aí que começa a pregação de Jesus, versículo 32. E admiravam a sua doutrina, porque a
a sua palavra era com autoridade. Que palavra era essa com autoridade que Jesus ensinava ao ponto do povo ficar admirado? Porque naquele culto ali da sinagoga não se falava mais de pecado, juízo e justiça. E Jesus, ele abre o verbo e começa a pregar. Ele começa a pregar contra a imoralidade, contra a abominação, contra o incesto, contra a zoofilia. Ele começa a mostrar a verdade do Gênesis até o Apocalipse. Ele começa a contar a história que Deus enviaria o Salvador ao mundo. E ele ensinava com autoridade. De uma tal maneira, irmão, que os demônios, percebendo o poder que estava sobre Jesus, Satanás vendo a glória sobre Cristo, os que estão para fugir da sinagoga, foge, corre pela porta, pula pela janela, desce as partes mais baixas. Mas os que não conseguem fugir, manifeste alguém. E a Bíblia mostra aqui. E estava na sinagoga dele, versículo 33, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e que exclamou em alta voz. Eu rodo por aí, eu sei, mas muitos crentes por aí não estão acostumados a ver isso. Eu fui pregar no quilômetro 32 e quando eu estou apregoando, a menina lá atrás manifesta o demônio. O bicho começa a gritar na igreja. Eu estou acostumado com isso, cara, eu estou acostumado. Agora os obreiros que estavam no altar, o cara apavorado. Que é isso, irmão? Vai lá expulsar. Eu falei, não, vai para vocês. Todo mundo com medo de lá meter a mão no bicho. Eu falei, eu não vou meter a mão para dentro da maneira de se manifestar. Mas já que manifestou, pela palavra se manifestou, e pela palavra vai sair. Continuei a leitura. Era para mim estar gravando esse dia, irmão, como eu gravo aqui. Mas esses equipamentos, como são muito caros, eu não levo para longe. Para mim levar para longe a produção tem que ir junto também para produzir. Glórias a Deus. Vai chegar a tua hora também, tá? Glórias a Jesus. Aí eu falei, pela palavra se manifestou e pela palavra vai sair. E continuei a leitura no livro do Apocalipse. Aí a menina deu um grito horrível. Não era a menina, o demônio. Deu um grito horrível dentro da igreja. E o demônio saiu. E a menina veio na frente, se ajoelhou e aceitou Jesus Cristo como Salvador. E o culto, naquele dia, já não foi mais o mesmo. Terminei de pregar, recebi a oportunidade. Glórias a Deus. O pastor da igreja pagou até era táxi, né? Hoje é Uber, mas na época pagou o táxi e trazer de volta para casa. Glórias a Deus. O diabo não estava em. Quando a Bíblia diz aqui, olha só, estava na sinagoga deles um homem que tinha o espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz. Quando o demônio exclama em alta voz, ele quer intimidar, ele quer botar medo. Por isso que quando o demônio começa a fazer escândalo, às vezes acontece isso, eu vou orar para alguém, ou vou orando do lar, com a autorização dos donos do lar, acaba alguém manifestando na família. Aí o demônio começa a gritar, o demônio começa a fazer escândalo. Para quê? Para intimidar, irmão. E se você não tiver a autoridade de Deus, você fica com medo. Aí quando o bicho começa a gritar, você faz assim, ó. Aí termina de gritar. Cansou? Agora é minha vez. Não vou gritar não. Qual é o teu nome? O demônio fala tudo. Aí o versículo 34 diz assim: e dizendo, que temos contigo, que temos nós contigo, Jesus Nazaré, vieste nos destruir, bem seis que és o Santo de Deus. Eu agradeço muito a Jesus, irmão, porque se Ele não se mobiliza para se apresentar para mim, o que seria na minha vida hoje? O que
seria da sua vida hoje? Por que eu falo isso? Porque em 1996, os espíritos começaram a aparecer para mim frequentemente. E eu não sabia como lidar com aquilo. E muitas pessoas, eu sei que está passando por isso. Olha aqui como é que a Bíblia está falando desses espíritos, irmão. Glória a Deus. E hoje eu tenho esse entendimento, que é um entendimento real e é um fato. Aleluia. Quantas pessoas hoje estão sendo atormentadas por esses espíritos e não sabem como reagir, não sabem como lutar, porque não ouvem uma palavra de autoridade de um pastor ou uma pastora, porque não ouvem a verdade do Evangelho. Como se deve ouvir? Quando eu aceito Jesus em 1997, os pastores desse tempo, dessa época, eram pastores de autoridade, que ensinavam a verdade como a verdade é. Não eram pastores que ficavam fazendo rodeio ou pensando no que ia falar. Os pastores pensam muito antes de pregar. A Bíblia Sagrada não é para se pensar, é para revelar aquilo que Deus quer falar. Eu não posso pregar a Bíblia pensando no que os outros vão pensar naquilo que eu vou falar. Então é melhor sair do altar. Existe muita gente hoje que está no altar que não é mais pregador no reino dos céus. É profissional da igreja. Ele leva a igreja como uma profissão, não como algo espiritual para combater demônios. Aí por isso que fica muitos por aí, ó, fazendo piada com a igreja, pequenas igrejas, grandes negócios. Por causa disso. E outros ainda dizem assim que a pregação do Evangelho é a pregação de genuína e verdadeira. Muitos dizem assim, é preconceito, é racismo e é discriminação. Dizem isso e não sabem nem o que estão dizendo. Não estudam nem direito o que significa esses termos que falam. Dentro do lado jurídico, o que significa isso? E muitos pastores, por não ter respaldo judicial, ficam com medo de pregar, com medo de anunciar a verdade. E só fica no altar, Deus é amor. O amor é Deus. E se esquece que Deus é amor, mas é justiça. Deus é misericórdia, mas é cobrança. E a Bíblia diz assim, ó, ao culpado, Deus não vai tirar a mão inocente. Não adianta, irmão. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Se for salvo, vai ter direito ao reino dos céus. Se não for salvo, vai queimar no fogo do inferno. A intenção de Deus é salvar todos. Porque Deus não quer que ninguém se perca. Aleluia. Só que nem todos querem. Eu não posso vir para a igreja e nunca vi, graças a Deus, com a intenção de agradar a B e C. Eu não posso vir para a igreja com a intenção de agradar o evangelista, com a intenção de agradar a missionária, com a intenção de agradar a produção, com a intenção de agradar a membresia ou o ministério. Eu tenho que vir para a igreja com a intenção de agradar a Deus. E como que eu agrado a Deus, irmão? Abandonando o que o mundo oferece e pregando a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Existe muita gente que está enganada concernente ao plano da salvação. Acha que já aceitou Jesus e está salvo. Não é assim. Não é assim. A Bíblia diz que quando Jesus volta para arrebatar a igreja, um vai e o outro fica, senão alguém vai ficar. Estão dois dormindo numa cama. Dois dormindo numa cama, concernente a um casal. Um vai e o outro fica. É sinal que alguém vai ficar. Estão dois trabalhando no campo. Um vai e o outro fica. Por isso que a Bíblia diz, examine-se vós o homem,
ainda está no meu caminho. Por causa da Bíblia, da pregação, do abandono das coisas do mundo, em que eu vivia, perdi muitas amizades. Sabe qual foi o meu pensamento? Quando eles falaram que quer cortar as amizades comigo, era lá em casa. Tchau. Vá com Deus ou vá com o diabo. Seja feliz. Só que tem pessoas que não querem amar de Deus de todo o coração. Quer ficar em cima do mundo. Quer ficar dividido. E outros se desviam da presença de Deus achando, o diabo vai ficar lá no inferno assim, ó. Ele sentiu. E eu aí, demônios? Aí eu dei os demônios. É mesmo, patrão. O chifre está até quebrado aí, ó. Botando esparadrapo, Lex, até minha palma assim. Aquele crente, aquela crente, ela que mandava fome em você. Aí o diabo chega com o demônio. Pra mim, você pega pesado, né? Quer andar? Vamos atormentar ele. Isso é real, não, eu estou falando. Por a morte do chifre é uma ilustração. Mas o restante tudo é real. Aí o capeta lá embaixo nas trevas faz a reunião na mesa redonda da escuridão. Está ele ali, os demônios generais do inferno, ó, o anjo enviou, vão acabar aquela vida. Mas começa a festejar. Aí o Satã, calma, não festeja não. Vamos mandar mais imoralidade para ele e para ela, para afastar bem da frente de Deus. Se bater agora, vai correr para ele. Bate agora não. Vamos iludir. Aí a pessoa está lá desviada no mundo, pensa que está curtindo a vida. E ainda vem que na igreja, ainda tem um crente ou outro aqui, irmão. Está se dando bem. E ela vai que nem uma velha, que nem um velho esquecido. Está se dando bem? Ou parece que está se dando bem. Agora, você vai ver no final o que vai acontecer. Aleluia. Aí Satanás e os demônios vão mandar imoralidade. Glória a Deus. Abominação, vícios. E ainda vai mandar de presente aí no demônio que saiu. Porque toda pessoa que aceita Jesus, Deus afasta o demônio. Mas se a pessoa viesse desviar, aquele demônio volta. E não volta sozinho. A Bíblia que diz, tudo que eu estou falando, eu não estou inventando não, está tudo na Bíblia. Aí aquele demônio volta, traz mais 7 com ele e entra para dentro da pessoa que desviou. Por isso que quando dá um tempo assim, dá um tempo que a pessoa está desviada atrás de Deus, 6 meses, 1 ano, 2 anos, daqui a pouco a pessoa começa a entrar em depressão, desejo estranho, começa a querer se matar, começa a perder o gosto pela vida. Os demônios trabalham. E qual é a intenção dos demônios com aquilo ali? Destruir a pessoa, matar a pessoa para arrastar para o inferno. Aí aqui está Jesus, versículo 35. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te, sai dele. E o demônio, lançando por terra, no meio do povo saiu, sem lhe fazer mal algum. Tudo isso aqui que está na Bíblia, irmão, que eu estou falando, onde nós lemos, isso é fato e acontece. E eu já vi acontecer. Já vi. Já estive entrando em alguns lares, e a manifestação dela demoníaca foi terrível. O capeta deu um suador quando ele embora. Em nome de Jesus, sai. Teve um lar que eu entrei, que até tristeza. A mãe e o pai já estavam desesperançados. Não vou dizer o nome das igrejas aqui não, porque eu estou filmando. A mãe e o pai chegou assim para mim: meu filho não tem mais jeito, eu tenho que botar no hospício. Eu falei: por quê? Eu vi a igreja de fulano, ciclano, libertando, e tentaram expulsar o demônio, e o demônio não saiu. Ele falou que não vai sair, ninguém tem poder contra ele.
aflito e desesperado. Isso foi aqui perto, não foi aqui perto, não, hoje não foi aqui perto. Aquilo me doeu. Me doeu de uma tal maneira que dentro de mim chorou. Vendo aquilo. Eu falei, Senhor, não se preocupe. Com 10 dias, o demônio vai largar teu filho. Não vai não, não tem mais. Vai largar teu filho. Eu vou subir agora no monte. Eu vou consagrar. Me dá teu endereço. Eu vou lá. Ela se dá, mas o pastor de nome e renome, não quero saber de nome e renome. Eu quero saber que Jesus vai fazer a obra. Dá o endereço. Me deu o endereço, subi no monte. 10 dias consagrando, um texto com a presença de Deus dobrada. Fui lá no lar. Quando cheguei lá, o demônio começou a fazer um escândalo do caramba no teu lado. Falei, onde é que ele está? Ali, fui lá. Em nome de Jesus Cristo. Acabou de chegar. Aí o demônio falou, quem mandou você vir? Olha o que o demônio falou, irmão. Eu não brinco com essas coisas. O demônio falou assim, você veio para cá para estragar tudo. Quem mandou você vir para cá? Eu falei, quer saber quem mandou? Quem mandou foi o dono do céu e da terra. Foi Jesus Cristo. Chega, não quero papo contigo. Hoje não é dia para palestra. Em nome de Jesus Cristo, pelo poder, o nome e o sangue de Jesus que está sobre mim. Saia dessa vida agora. O demônio agarrou na minha mão, deu um susto. Estava com o olho fechado, caiu o olho. O demônio fez assim, ó. Tentou quebrar a minha mão. Você está ligado? Aí quando segurou na minha mão, abriu o olho e falei, larga a minha mão agora. Fogo agora vai estar na minha mão e vai queimar a tua mão das trevas. Quando eu falei isso lá, quando começou a gritar. Aí agora, fogo do céu te queima nessa hora. Nunca mais tu vai entrar nessa criança. Pelo poder do nome e o sangue de Jesus Cristo. Saia nessa hora. Demônio. O garoto ficou e abraçou a mãe. Aí eu orei por eles. O garoto nunca mais ficou mais difícil. Mas porque eu consegui, os pastores não conseguiram. Não é porque eu sou melhor do que eles. Porque eu botei um propósito dentro de mim que Jesus chamou a gente para isso, para combater as trevas. E eu abandonei tudo que o mundo oferece. Tudo que você imaginar que é do mundo, eu abandonei. Porque tem pessoas que estão na igreja, não sei se é a vida deles, mas tem pessoa que ainda está na igreja, que ainda bebe, que ainda fuma, que ainda usa drogas. Olha, não sei que relatos, hein? Que é casado, está pulando a cerca, tanto homem como mulher. Não dá. Que concorda com a abominação, com a imoralidade, com outras coisas que eu vou detalhar. Aí como que essas pessoas vão expulsar os demônios? Não tem como, porque o diabo conhece a vida de cada um de nós. Quando eu fui orar por aquela vida, o demônio, eu sei quem você é. Eu falei, eu também sei. Quer falar um pouquinho da minha vida? Fala aí. Aí sabe o que o demônio falou? Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Você veio aqui para estragar tudo. Eu falei, eu não. Ele é o que mandou, ele está estragando. Em nome de Jesus, sai. Porque o diabo conhece a vida de cada um de nós. Por isso que lá no trabalho eu tenho que ser crente, na rua eu tenho que ser crente, em casa eu tenho que ser crente. Aonde eu estiver, eu não posso mudar minha personalidade, irmão. Na frente da produção, eu tenho que ser crente. Por trás da produção, longe da produção, tem que ser a mesma coisa. Eu não posso mudar minha personalidade, irmão. Por isso que muita gente fala assim, esse crente é muito estranho. É porque eu continuo seguindo o que está na Bíblia. Na sua frente, eu sou uma coisa e por trás tem que continuar sendo a mesma coisa. Eu não posso mudar, não posso ter duas personalidades. Como diz o pessoal, eu não posso ter duas caras. Se vai carregar uma, tá difícil, tá caro, quanto mais que a outra.
assim, ó, e veio estrondo sobre todos, e falava um ao outro, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda, e com autoridade, com poder, eles saem. Teve um rapaz que fez assim, e botou a arma no meu rosto e falou: você vai morrer. Eu falei: de novo? Ele: por quê? Eu falei: eu não sou desse mundo. Eu não sei nem o que eu estou fazendo ainda dentro deste corpo. Fui colocado dentro desse corpo. Não sei nem o que eu estou fazendo nesse mundo. Eu não sou daqui. Eu sou um ser angelical. Estou cumprindo uma missão. O rapaz ficou apavorado. O rapaz fez o sinal da cruz, a cruz credo. O que é isso? Eu não sou daqui. O cristão não é desse mundo. Aí ele: se você continuar com essa história, eu vou acabar com a tua vida agora. Para a minha vida já acabou. Para o mundo, mas agora está vivendo para Jesus. E outra, o Espírito Santo de Deus, que não se engana, diz para mim assim: eu não vou te ver mais. Procura uma igreja se você quiser ter os teus dias prolongados sobre a face da terra. Aí ele abaixou a arma dele e falou assim: crentinho, eu vou embora, mas se eu te ver por aí, já era. Eu falei: eu não vou te ver mais se você não entrar para a igreja. Aí eu fui pregar uma consagração. Estou pregando naquela consagração, Deus levanta aquela anciã de idade, vem na minha direção e aponta para mim e diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te escolhi, eu te separei. O homem não pode te arrancar deste mundo. Sairás do meu tempo. Assim eu te digo: não temais a fúria do homem, não temais a fúria satânica, porque os que forem contigo prosperarão, os que forem contra ti cairão por terra. Mas aquele homem que colocou a arma na sua cara, sim, minha irmã, consagração, a irmã nunca tinha me visto. Aquele homem que colocou a arma no seu rosto descerá ao pó da terra, e tu continuarás fazendo a minha obra. Então pode dar um mais lá embaixo, no caldeirão do Sapo. Aleluia, Jesus. Eu estou na igreja, irmão, não é com medo de viver no mundo, e nem ando por aí desafiando ninguém. Vivo a minha vida. Assim você deve viver a sua vida. Se chegar a hora, chegou. Se não chegar, faça a vontade de Deus. Porque Deus não chama ninguém para a sua casa para viver em vão, nem para perder tempo e nem para ser como o diabo. Porque o único turista que eu conheço que está aqui na Bíblia é Satanás. Deus perguntou assim para o diabo: da onde tu vem, Satanás? Aí o diabo: passear e rodear pela terra, Criador. Tinha que ter um acréscimo a mais aqui. Não tem o que fazer no inferno, não? Glória a Deus. Criador, aí não dá, né? Quando dava? Só eu. Aleluia. Ainda dava para ficar lá embaixo. Mas desde o início da criação, Criador, até os tempos de hoje, você está permitindo que os ímpios desçam tudo perdido ao inferno, e é uma gritaria terrível. E Jesus revelou isso, que lá no inferno, lá é o local onde o fogo não apaga, o bicho não morre, e é gritos e ranger de dentes. Aí o Apocalipse completa dizendo assim: de manhã, de tarde, de noite e de madrugada. Glória a Deus. Por isso, Aleluia. quando Jesus vem ao mundo, ele vem para revelar o que está oculto aos olhos dos homens. Porque antes de Cristo, Satanás e os demônios se andavam e ninguém percebia. Já fazia barulho, ninguém percebia. Quando Jesus vem ao mundo, essa história muda. Ele revela tudo que está oculto. Você pode ver que toda sinagoga que Jesus entrava, ninguém manifestava. Toda igreja que Jesus entrava,
Versículo 32, Marcos capítulo 1, 32, 34. Ó. E tendo chegado a tarde, quando já estava se pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou e curou a muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios. Porém, não deixavam falar os demônios, porque os conheciam. Aleluia, Jesus. Essa foi a missão de Jesus, e essa missão ele entregou aos seus pastores para que viessem fazer a obra de Deus. Quer ver uma coisa interessante? Às vezes o diabo pede a nossa cabeça e a gente não sabe. Glória a Deus. A Bíblia diz que o diabo pediu a cabeça de Pedro, só que não pediu a Jesus. Há uma diferença muito grande. A Bíblia diz que o diabo vai lá em cima e fala com Deus: ó Deus, Jesus tem 12 discípulos, eu só quero um, por enquanto, eu quero Pedrinho. E como você me dá Pedro? Aí Deus olhou: Pedro é Jesus, é discípulo de Cristo, é de onde? Aí o diabo: mas ele não vai dar Pedro. Passei 40 dias apanhando Jesus no deserto, ele não vai dar Pedro não. Então se ele não vai te dar, eu é que não posso te dar, porque eu já entreguei toda a autoridade e poder ao meu filho. Aí o que acontece? Já estava perturbando tanto lá em cima, pedindo a vida de Pedro. Aí Deus falou: Satanás, você está me enchendo aqui a paciência aqui em cima. É o seguinte, dá um peteleco no diabo. Aí o diabo vem lá do céu até as portas mais baixas do inferno. Explodiu lá embaixo, lá no inferno. Imagina o susto, as almas que já estavam lá, tudo se assustou, gritando, de dente. E os demônios veio correndo: patrão, o que aconteceu? Não caiu tão rápido aqui no inferno como um raio? O que aconteceu, patrão? Aí o diabo: foi o dedo de Deus, e me deu um peteleco para descer as partes mais baixas. O interessante é que isso está na Bíblia. Quando Jesus ele começa a fazer a obra, começa a pregar, começa a expulsar demônios, começa a mostrar qual foi o seu real propósito da vida dele ao mundo. Os escribas, os fariseus, os saduceus começam a acusar Jesus. Não, isso aí, ele expulsa demônios pelo poder dos demônios. Aí Jesus diz assim para os escribas e fariseus: se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, olha aqui, Pedrequinho, certamente é chegada a voz do reino dos céus. E irmão, não foi o dedo mal, não, foi o dedo pequenininho, tá? O Criador fez assim, ó, o capeta de suas partes mais baixas. Aí Jesus revela outra profunda: eis que eu vejo Satanás como um raio cair do céu. Aí Jesus começa a fazer a obra. Aí Pedro, que é o que mais se destacava, ele abre a boca para falar: tem a voz de ti, Senhor, não vá. Aí Jesus vai na direção de Pedro: você tem que ter o discernimento. Jesus vai na direção de Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás, porque você não compreende os mistérios do reino dos céus, você compreende os mistérios dos homens, não de Deus. Aí Jesus chama Pedro: Pedro, faz favor, eu vou te revelar algo, meu filho, mas não é para você ficar com medo não, tá? Eu estou contigo, não é para você ficar com medo. Eis que eu roguei o Pai por ti, porque Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei ao Pai por ti. Só que quando Jesus revela isso, irmão, foi naquele momento quando o diabo vai lá em cima pedir a vida de Pedro. Quando Deus expulsa Satanás de lá de cima, irmão, eu acredito assim, acredito se quiser, Deus imediatamente chama Jesus para ter uma conversa com Cristo. Ô Jesus, meu filho, preciso conversar com você. Aí Jesus entra em espírito e vai ao Santo dos Santos e conversa com Deus. O que foi, meu pai? O que está acontecendo? Satanás acabou de ser expulso daqui. E ele pediu um dos meus discípulos, só que eu não dei, porque eu entreguei em tuas mãos. E
Então a motivação é isso, Jesus. Para você ficar ciente. É você que determina agora todas as coisas na terra. Eu não determino Glória nada. a Deus. Agora está contigo. Tá bom, obrigado, meu Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Tá bom. Jesus continua fazendo a obra. Só que Jesus Cristo não espera a hora certa para falar. E foi naquele momento que Jesus revela isso a Pedro. Imagine Pedro, como é que Pedro ficou. Meu Deus. Ele não deixou o inimigo tocar em mim. Ele não deixou o inimigo me ensinar a andar. Aqui, para terminar. No versículo 38 e 39 do capítulo 1 de Marcos. Ó. E ele disse: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso vim. E pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, expulsando os demônios. Glória a Deus. Aleluia. Então não é coisa da minha cabeça. Está na Bíblia, irmão. E tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Eu tirei um pouquinho de cada história que Jesus contou e também do que eu li no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, no livro de Jó, fala que o diabo é turista. Ele fica passeando pela terra. Onde tu vem, Satanás? Rodear e passear naquela terra. Glória a Deus. Aqui no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 39, diz: e pregava na sinagoga deles por toda a Galileia, expulsando os demônios. Eu fui orar no lar. E naquele lar que eu fui orar, o demônio estava aparecendo para a menina. A menina de 5 anos de idade. E os pais estavam arrebentando a garota. A garota desabafava com os pais: papai, mamãe, já não apareceu para mim. E me convidou para ir embora de casa. A mãe arrebentava a garota. Ela falava com o pai batia na garota. Aí a garota ficou acuada. Aí quando eu fui orar aquele lá, eu percebi que a garota estava acuada, triste. Aí eu orei pelo casal e perguntei: por que aquela menina está daquele jeito? Ela está perturbada, está maluca. Vamos levar para um psicólogo, um psiquiatra. Porque ela está vendo coisa. Ela fala que toda meia-noite o demônio aparece para ela e convida ela. Eu fiquei curioso. Eu acredito, irmão. A pessoa fala: o demônio está aparecendo para mim, eu paro para ouvir a pessoa. Fala para mim, como é que ele aparece? Tem como você descrever ele? Escreve para mim. Porque eu acredito, porque eles aparecem. Apareciam para mim. Se não fosse a misericórdia de Deus, o que seria a minha vida hoje? Eu acredito que minha vida estaria mais. Glória a Deus. Eu falei: posso conversar com a sua filha? Pode. Eu falei: fica você longe. Não deixa ela ver vocês não. Fica longe, mas fica observando. Mas não deixa ela ver e nem grita, hein? Nem você, nem ela. Casal, fique quietinho. Deixa ela falar. Falei: menina, eu fiquei sabendo que o Espírito está aparecendo para você. Tem como você descrever para mim como é que ele aparece? Porque pode ouvir sobre isso. Não. Papai e mamãe vão me bater. Papai e mamãe vão me arrebentar. Não. O que aparece para você aparece para mim também. Quero saber como que ele aparece. Como é que ele se apresenta? Aí a garota começou a chorar. Eu falei: pode falar, não fique com medo. Porque o que está aparecendo para você aparece também para mim. Então, comigo é diferente. Ele aparece, fala o que quer, eu boto de pau correr. Eu vou te ensinar como é que se bota de pau correr. Aí a garotinha começou a descrever. O diabo já tinha feito um planejamento para a garota sumir de casa. A garota desapareceu. E os idiotas dos pais, os burros dos pais, os idiotas ignorantes, estavam fazendo o que o diabo queria. E eles não estavam percebendo. O diabo chegou a falar para a garota assim: você está vendo como é que teus pais vão te amar? Eu te amo. Fuja de casa.
psiquiatra. E como que seria a vida daquela criança? Falei, conte, fica à vontade, conte. E ela começou a contar tudo. Posso contar assim, tio? Pode, fica à vontade, pode ouvir. Não se preocupa, se teu pai e tua mãe te bater, eu vou arrebentar hoje. E a garota começou a contar tudo, irmão. Meu olho encheu de lágrimas. Estava querendo chorar na frente daquela criança, mas eu me segurei com a fúria dentro de mim contra os demônios, porque eu sei quem eles são. Eu sei quem é Satanás. Eu sei quem são os demônios. Aleluia. E eu me segurando, o olho cheio de lágrimas, e ela contando tudo. Quando ela terminou de contar, eu falei, menina, não se preocupe. Eles nunca mais irão aparecer para você. Você não vai precisar sair de casa. O pai e a mãe ouviram tudo. Eu coloquei a mão naquela criança, a criança sacudiu. Eu não permiti que a criança viesse a manifestar. Falei, pelo poder, o nome, o sangue de Jesus Cristo que está sobre a minha vida, você não vai manifestar, Senhor. Eu não vou te dar essa autoridade para isso. Pelo poder, o nome, o sangue de Jesus, eu te repreendo nessa hora. Tu nunca mais aparecerá para essa criança. Tu nunca mais se inundará nessa vida. Tu nunca mais vai se inundar nesse lar. Pelo poder do nome e sangue de Jesus Cristo, eu quebro toda maldição e te repreendo nessa hora. Seja repreendido pelo poder, o nome e o sangue de Jesus. Aquela criança sacudiu, quase que desmaiou. Eu segurei a criança. Falei, seja livre nessa hora. E ela começou a chorar. Ai, sentiu um alívio, sentiu uma paz. Eu falei, fica aqui. Fui atrás dos pais. O Espírito Santo falou comigo, eles estão afastados da presença de Deus. Eu falei, há quanto tempo vocês estão afastados da igreja? Não, isso não importa, não disfarça. Há quanto tempo vocês estão afastados da igreja? Ah, meu esposo se irritou, e nós não estamos mais indo para a igreja. Ele não quer mais saber de igreja. Eu falei, se você se irritar com uma igreja, vai para outra. Se você não se encaixa naquela igreja, vai para outra. Eu passei em 7 igrejas. É melhor você passar em 7 igrejas ou mais do que desviar. Porque o desvio causa isso. O diabo não pode tocar em você, mas vai tocar em quem você mais ama. Eu orei pelos dois, os dois voltaram para Jesus. Estão caminhando para a igreja, a garota já está grande e nunca mais apareceu demoníaca. O diabo não está brincando. Aleluia. Não está brincando. Glória a Deus. Foi para isso que Deus me chamou. Aleluia, Jesus. Até meus Jesus. fins dias assim. Glória a Deus. Até o meu último fôlego de vida, eu vou estar decretando guerra contra Satanás e os demônios. O diabo não há média, não há acordo. Verdade. Ou você assume a autoridade que você tem para fazer a vontade de Deus, ou então você vai acabar sendo capaz do diabo nesse mundo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo que está aqui na Bíblia acontece. Tudo que está aqui na Bíblia é real. Tudo que está aqui na Bíblia é real. Cuidado com os falsos cristãos que andam andando por aí, tá? E um veio entregar uma profecia para mim, coloquei a mão no ombro e olhei dentro do olho dele, manifestou na mesma hora. E o bicho, muito furioso. E o bicho perguntava, como você me descobriu aqui? Eu falei, através da Bíblia. Você pode enganar o capeta, mas a mim não. Você pode enganar a China, mas a mim não. Você pode enganar aqueles que se deixam se levar, mas os que estão na Bíblia não serão enganados. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará, irmão. Eu vou fazer uma coisa aqui com essa terra e não vai me perturbar, vai nessa. O que eu tenho visto e ouvido no mundo espiritual, vocês não têm noção da gravidade. Mas eu gosto dessas informações quando vem a mim. Eu não tenho. Eu
paro para ouvir. Fale mais. Como que está acontecendo? Como o irmão parou agora, foi semana retrasada, no trem, estava vindo do trabalho. Ele, irmão, posso conversar com o irmão? Eu falei, pode. Eu logo imaginei, é alguma coisa no campo espiritual, pela cara dele, pelo rosto dele assustado. Posso conversar com o irmão? Eu falei, pode. Eu ouvi uma de suas explicações. E muita coisa ali me chamou a atenção. Eu conversei com o meu pastor não acredita em mim. Eu já imaginava isso. Olha o que está acontecendo. Olha, o demônio está aparecendo para mim. Eu não estava dormindo. Eu estava acordado. Eu avisei a minha mulher também não acreditou em mim. Eu falei, o que você fez? Aí eu amarrei, expulsei logo. E ele desapareceu. Não, não faça isso, não. Não sai amarrando o bicho se expulsando, não. Bate o pau com ele. Pergunta o que ele quer. Eu falei, tá doido, irmão? Eu falei, sou doido, não. Veja o que ele quer. Quando ele terminar de falar, aí sim, você invoca fogo dos céus e manda queimar ele. E expulsa ele para um lugar de origem dele, que é o inferno. Deus, eu falei assim para ele assim, olha, Deus está permitindo isso acontecer, não é porque Deus está zangado contigo, não. É para aumentar a tua fé. Porque Deus tem alguma coisa a mais que você precisa descobrir. Porque o que Ele quer comigo eu já descobri. Porque essas aparições que apareceram para você, apareciam para mim em 1996. Em 1997 eu aceitei Jesus e Ele mostra para mim o mundo espiritual, como eu sei até o dia de hoje. Glórias a Deus. Glórias a Jesus. Eu expliquei isso para esse rapaz, mas eu não vi mais ele. Mas provavelmente ele deve estar botando em prática. Porque eu falei para ele, procure ler na Bíblia tudo que fala sobre os espíritos. Porque está aqui, ó. Eu falei para ele, veja toda a trajetória de Jesus. Quando Jesus se deparava com esses espíritos, qual era a reação de Jesus? Procure ver isso que está na Bíblia, porque isso está acontecendo contigo, porque Deus está te despertando para um mundo espiritual mais profundo e mais forte. Aí ele, mas que é isso aí mesmo? Agora não tem mais. Quando aparecer de novo, que eu sei que vai aparecer, fixa ali, tira o espírito do medo, que o espírito do medo trabalha muito, bom, e bate no pau. Pergunta o que ele quer. Quando ele terminar de falar, tu expulsa. Usa toda a autoridade e poder e bota ele para correr. Quando começou a palhaçada de novo com os demônios, lá em casa, eu estava dormindo, acordei 3 horas da manhã. Eu não acordo, começo a olhar aquela multidão de demônios. Ah, tendo festa aqui em casa, não convidei demônio nenhum, em casa é só para. Os anjos dos céus levantando em nome de Jesus. Quem mandou vocês entrar aqui? Você mesmo, gritando, irmão, dentro de casa. Se os vizinhos ouviram, os vizinhos devem ter feito assim, ó. Tá doido ele. Tá falando sozinho. Em nome de Jesus. Quem mandou vocês entrar aqui? Não autorizei nenhum de vocês aqui dentro de casa. Bora, vai. Em nome de Jesus, sai. Você viu o que gritou? Eu não vou sair. Vai sair sim. Vai sair que eu não te convidei. Não permiti você entrar aqui. Em nome de Jesus, se retire agora. Pelo poder e autoridade do reino dos céus. Que o fogo dos céus venha me envolver. E que queime este demônio nessa hora. O demônio começou a gritar. E ó, foi embora. Aí apareceu um anjo. Todo sem graça, com a espada na mão. Bonito, né? Deixou os demônios entrar aqui, não quer de quê? Aí o anjo ficou quieto. Eu entendi, a permissão de Deus. Eu fui, orei ao Criador, estou te entendendo, eu sei o que o Senhor quer. Então abra a boca para falar, né? Para falar mais a verdade. Então tá bom, então eu vou falar. Que é o que eu estou falando agora, irmão. Está na Bíblia aqui, ó, tudo que precisamos saber. E está tendo uma confirmação tão grande, tudo que eu estou fazendo aqui, irmão, que os vídeos que eu estou colocando lá, que eu gravo aqui, eu coloco lá no YouTube, as pessoas estão assistindo, estão me perguntando tudo. E muita gente está sendo restaurado, curado, batizado com o Espírito Santo, esclarecido e reagindo.
possa falar mais forte em cada coração. E vos iluminar mais e mais segundo a luz do Evangelho, da Palavra de Deus, porque é isso. Palavra de Deus. Glória a Deus. Tudo que eu falei aqui, desde o início dessa pregação até agora, eu li na Bíblia, no Gênesis até o Apocalipse fala sobre isso.